A única preocupação de Paulo era a pregação do Evangelho e isso o enchia de alegria. Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no canal. Eu fico sempre muito feliz, agradecido a Deus pela sua companhia de todos os dias aí. Você que nos acompanha diariamente, meu muito obrigado. A você que por acaso chegou aqui hoje, minha gratidão também. E se não é inscrito no canal, aquele pedido que eu faço todos os dias, se inscreva. Faça a sua inscrição. Diariamente às 6 horas da manhã tem estudos novos aqui. Estudamos a Bíblia de forma expositiva, versículo por versículo, observando o contexto e tirando também lições para as nossas vidas. E nesse momento eu te convido a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Nós estamos estudando o primeiro capítulo ainda da carta que Paulo escreve aos Filipenses. Paulo está aqui nesse contexto falando daqueles que estavam pregando o Evangelho. Algumas pessoas anunciavam o Evangelho ali em Roma por algumas motivações erradas, né? E Paulo está feliz porque a mensagem estava sendo anunciada mesmo com a motivação errada. Nós dissemos que uns pregam o Evangelho com a motivação certa, né? Uns pregam por amor a Deus e outros pregam por amor a si mesmo. E Paulo diz: o importante é que o Evangelho seja pregado. Nós falamos, e Paulo disse, não é? Existem alguns que estão pregando por inveja, depois fala por porfia, também por discórdia, falta de sinceridade. Alguns pregavam apenas para suscitar a tribulação de Paulo. E é interessante pensar que esses pregadores, eles pregavam com a motivação errada, mas Paulo estava feliz que o Evangelho estava sendo pregado. Estranhamente, irmãos, a mensagem que esses homens pregaram era certa. Você vê no versículo 17, Paulo diz: aqueles, contudo, que pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Mas Paulo diz que pregam a Cristo. Eles estavam fazendo a coisa certa da maneira errada. Eles não estavam aqui pregando heresias, eles não estavam aqui pregando outro evangelho, mas o evangelho de Cristo. E o estranho é que esses críticos de Paulo, eles não deturpavam a mensagem, eles não esvaziavam a mensagem do evangelho. Paulo jamais diz que se alegrava do evangelho ser pregado dessa forma aqui que nós estudamos. Se fosse um outro evangelho, se fosse uma mensagem adulterada, Paulo jamais falava que estava feliz com essa mensagem sendo pregada, até porque Paulo era um ferrenho defensor do evangelho. E é somente por ser o verdadeiro evangelho que essas pessoas anunciavam é que Paulo se alegra nisso, né? O problema dessas pessoas não era a mensagem, era a motivação que eles tinham para pregar essa mensagem. E o verso 18 traz a reação de Paulo a esses opositores. Paulo diz: todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Paulo está completamente indiferente aos ataques contra si mesmo que ele estava recebendo. Paulo está nem aí, como se fosse um homem sem reputação nenhuma. Ele não se incomoda com esses ataques. A única preocupação de Paulo é a pregação do Evangelho de Cristo. E isso é o motivo da alegria dele. Com isso ele estava feliz. Paulo não está alegre com os críticos egoístas. Ele não está alegre com as pessoas estarem criticando ele. Não, mas ele está alegre porque de alguma forma o Evangelho estava sendo pregado. Para ele o mais importante era a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Eu acho isso aqui maravilhoso na atitude de Paulo, não é?
frente ao que ele está passando. E por que Paulo fala isso? Porque Paulo não está construindo um reino pessoal. Paulo não está construindo seguidores para ele, mas para Cristo. Ele quer almas salvas para Cristo. Ele não está lutando para a exaltação do seu nome, mas para a exaltação do nome de Cristo. O que interessava para ele era a divulgação do Evangelho. Por isso eles se alegravam com esses pregadores egoístas que estavam com a motivação errada, mas pregavam o Evangelho. O foco de Paulo não era ele. O foco de Paulo era Cristo. O foco do apóstolo está no conteúdo do Evangelho e não na motivação daqueles pregadores. A atenção de Paulo não está no que as pessoas lhe faziam, mas a atenção está em como o Evangelho, a mensagem estava sendo anunciada, sendo a mensagem pura de Cristo Jesus como o único suficiente Salvador. William Barclay, ele afirma o seguinte: Paulo não alimentava ciúmes ou ressentimentos pessoais. Jesus Cristo era pregado, não importava quem recebia crédito, honra ou prestígio. Eu termino nossos estudos de hoje deixando esse pensamento aqui. Com quanta frequência, não é? Com muita frequência, nós ficamos ressentidos quando o outro ganha destaque e nós não recebemos destaque, quando o outro ganha distinção e nós não recebemos. Muitas vezes as pessoas se entristecem quando vê alguém sendo elogiado, quando vê alguém se destacando. Quantas vezes? Eu falo isso muitas vezes na igreja, não é? As pessoas fulano fica aparecendo, ganhando destaque, eu estou aqui, não ganho nenhum destaque, ninguém fala de mim, ninguém vê o que eu faço. Isso precisamos rever o nosso coração e entender. O importante, a obra está sendo feita, o nome do Senhor está sendo glorificado. Muitas vezes olhamos para o outro como se fosse inimigo, não é? Às vezes a pessoa expressa alguma crítica ao nosso método de trabalho e a gente já fica todo irritado com isso, não é? Muitas vezes pensamos que alguém não serve porque não faz as coisas do nosso modo. Então não serve se não faz do jeito que eu acho que tem que fazer. O importante é as Escrituras, o importante é a palavra, é o Evangelho, é a mensagem da palavra de Deus. Nós precisamos entender que não estamos construindo um culto a nós mesmos. Não sou eu quem devo aparecer. A palavra já diz, não é? Importa que ele cresça e que eu diminua. Essa precisa ser a visão e é isso que Paulo está fazendo aqui. Paulo não está preocupado com as críticas que ele recebia, com o que estavam fazendo, não. Estão falando de Jesus, está anunciando o Evangelho de salvação em Cristo Jesus. Amém, me alegro com isso. Que o Senhor Deus nos ajude a termos essa visão, a termos esse direcionamento, de nos alegrar pelo fato do Evangelho ser anunciado. Eu não estou falando aqui de heresias, eu não estou falando aqui de deturpação da palavra, eu não estou falando aqui de você se alegrar com uma coisa errada está sendo feita, não. Mas se o Evangelho puro, genuíno, da salvação única e exclusivamente em Cristo Jesus está sendo proclamado, isso deve ser motivo de alegria no nosso coração. Que Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar em mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário.